Para você que pretende prestar o concurso da Câmara de Santos, não importa se é nível médio, se é nível superior, o cargo que você escolher, essa matéria que você vê na sua tela aí, que é Regência e Crasa, aliás são duas, né? São duas matérias da disciplina de língua portuguesa que estão no edital, tanto para nível superior quanto para nível médio do concurso da Câmara de Santos. Eu vou trazer uma questão aqui para vocês sobre esse assunto. Essa questão foi retirada do atendente do SUS, no município de Guarulhos, no concurso de 2019, uma questão de regência e crase. Em conformidade com a norma padrão, então nós temos uma questão de gramática, quando aparece a palavra-chave norma padrão. As lacunas do enunciado devem ser preenchidas respectivamente com. A gente sabe que é uma questão de regência porque as lacunas são preenchidas por preposições. E as preposições são elementos conectores, são elementos que regem alguma coisa. São elementos que estão ligados a um verbo ou a um nome. A gente tem a regência nominal ou a regência verbal. Então vamos fazer aquele esqueminha lá. Você tenta resolver a questão e a gente volta com a resposta daqui a pouquinho. Fechou? Letra E, a resposta. Vamos ver por quê. Bom, primeiro, verbo chegar. O que é importante você saber a respeito desse verbo aqui? Esse verbo, do ponto de vista da norma padrão, ele é um verbo intransitivo. Então, um verbo intransitivo é um verbo que não precisa de complemento. Entretanto, ele precisa de uma preposição para poder completar o sentido dele. O verbo intransitivo é um verbo que tem uma predicação completa. Ele não tem complemento. No caso do verbo chegar, quando se exige a preposição a, ele indica destino. Né? Isso está lá na gramática. Então, a preposição a do verbo é exigida por ele para indicar destino. A gente tem aqui um adjunto adverbial de lugar. No caso, altos níveis. Então, a preposição a é obrigatória nesse caso aqui. Tá? Vou apagar aqui. Ó. Por que não tem crase? Tem a preposição, mas não tem crase. Porque altos, que é o que completa o sentido do chegar, é uma palavra masculina. É uma palavra masculina e está no plural. A palavra masculina não admite artigo a anteposto. Então não houve soma de preposição a com o artigo as, e sim só a preposição. Ok? Bom, no caso da segunda frase aqui, vamos trazer aqui na segunda frase, a gente tem o verbo creditar. Creditar é dar crédito. E esse verbo é um verbo bitransitivo. O que é um verbo bitransitivo? É um verbo que precisa de complemento, sem preposição e com preposição. Ou, se você preferir, você pode fazer assim, ó, creditar algo a alguém, ou creditar algo a alguma coisa. Então, esse a alguma coisa é as condições meteorológicas. A multiplicação é o objeto direto desse verbo. Então, a gente tem a multiplicação, ou seja, creditar a multiplicação de alguma coisa, que é o objeto direto, às condições meteorológicas. Então, a preposição a do verbo, que é exigida por ele, ela foi somada ao artigo as, que é um substantivo feminino, no plural, que admite artigo as anteposto ou soma, preposição com artigo as, então a crase é obrigatória. Então, uma regência que não envolve só a crase, mas envolve também a regência. Na frase A não, né? Na primeira frase e na segunda frase, nessas duas aqui, ó, aqui e aqui, a gente tem o que nós chamamos de regência verbal. Ou seja, é um verbo exigindo complemento. Olha a diferença na frase 3. São capazes de. Quem é capaz de fazer alguma coisa. Então, o capaz aqui é um adjetivo. Adjetivo para a gramática é um nome. Então, nós temos uma regência nominal. Esse nome, esse adjetivo exige preposição de. Ou seja, quem é capaz de alguma coisa. E por fim, a última frase aqui, ó, tanta preocupação causa. Esse verbo causar aqui, ó, vamos destacar esse verbo. O verbo causar é igualzinho ao verbo acreditar. É um verbo bitransitivo. Quem causa alguma coisa a alguém ou a alguma coisa. Então, nesse caso, a preposição a, ela foi retirada do verbo causar, né? Causar a alguém ou a alguma coisa. E ela foi somada ao artigo a, aqui de população, que é um artigo feminino singular, porque população é uma palavra feminina no singular. Causa à população do país alguma coisa. Se você ainda tiver dúvida em relação a essas frases que foram retiradas do texto, você pode voltar ao texto e fazer a leitura do texto inteira. Não, ó. Em 1/5 dos municípios brasileiros pesquisados, a infestação pelo mosquito da dengue chegou a altos níveis. Creditar às condições meteorológicas a multiplicação do vetor, ou seja,
a multiplicação do vetor, creditou, né, a multiplicação do vetor às condições meteorológicas. Você pode fazer a leitura do texto todo também, não há necessidade de você só buscar o termo regente e o termo regido. Nesse caso, nessa questão especificamente, a regência e a crase a gente consegue resolver com o termo regente e o termo regido, ou seja, somente com eles. Isso não é 100%, não é sempre assim, às vezes você precisa ler o texto todo. Então, por exemplo, ó, se você pegar só esse verbo e esse elemento aqui, você já tem o termo regente, que é o verbo que precisa de complemento para ter sentido, e o termo que completou o sentido dele. Então, só esse pedacinho você consegue resolver. A mesma coisa acontece aqui, né, só que de uma forma um pouquinho diferente. Na segunda, aqui no caso do creditar, né, deixa eu pegar aqui o cursor aqui para vocês. Ó. Então, aqui, ó, no caso do verbo creditar, creditar a alguma coisa, algo. Né? Aqui a frase está invertida. O objeto, quer dizer, invertida no seguinte sentido. O objeto indireto vem primeiro, depois o objeto direto. Quando a gente tem um verbo que é bitransitivo, 99% dos casos de verbos bitransitivos, você pode inverter. Disso 99%, não é 100%, porque há exceções, e a gente vai ver no decorrer do curso isso também. Então, creditar alguma coisa a alguém. Nesse caso, há necessidade de você fazer a leitura do texto na sua complexidade, não só os dois elementos, senão você não tem entendimento do que o texto está relatando para nós. Então, nem sempre numa questão de regência e de crase, você consegue resolver somente com os dois elementos, o regente e o regido. Às vezes, no caso de verbos bitransitivos, o termo regente está mais distante dele, por isso que é legal fazer a leitura por completo. Agora, já na terceira lacuna, aqui, ó, a gente consegue, a partir do verbo, aqui, ó, são capazes. Se são capazes de alguma coisa. Tá? Aqui já fica um pouquinho mais simples. E aqui a mesma coisa, como é um verbo transitivo direto, né? Aqui, ó, verbo bitransitivo, transitivo direto e indireto, VTDI, causa alguma coisa a alguém ou a alguma coisa. Então, causa à população do país. É legal você fazer a leitura do texto todo aqui, ó, né? Então, você pode tentar resolver a questão somente com os termos regente e regido, ou seja, só com o que está antes da lacuna e com o que está depois. Às vezes não dá certo, hein? Às vezes você tem que fazer a leitura, principalmente se tiver um verbo bitransitivo. Aqui eu peguei só o que interessa realmente, são termo regente e regido, mas e também você tem a outra opção, você tem a opção de fazer por eliminação, por exemplo, né? Então aqui, ó, como nosso objetivo é resolver a questão, né? Na última das hipóteses, quando você esquece alguma coisa relacionada à regra, você tem que partir para o plano B. O plano B é tentar resolver a questão. Então o que eu faço? Com alternativas eu posso tentar eliminar. Por exemplo, eu já sei que o verbo chegar ali existe preposição a e não em, então eu já elimino a letra B. Eu já sei que não tem crase, né? Eu já sei que não tem preposição em com o, já eliminei duas, né? Aí olha só, aqui já dá para responder a questão, né? Ó, acreditar a condições não seria só a preposição a com artigo a, seria a preposição a com artigo as. Então, na segunda lacuna, já responderia a questão. Ou então, você vai também para a eliminação. O em aqui não cabe, o para não cabe, o em não cabe. O último aqui, ó, causa na população, isso pode causar um pouco de dúvida na hora de resolver a questão, né? Causa na população, parece que está correto isso, né? Às vezes, dependendo do contexto, ficaria correto. Então, você tem duas opções aí. Primeiro, a regra, né, que eu acho que é o fundamental. Você conhecer a regra, que é isso aqui que eu mostrei para vocês. Tá? Esse pedacinho aqui é a regra. E a segunda opção é o plano B, tentar por eliminação e também fazer a leitura do texto por completo. Legal? Fechamos aí? Então, vai adquirir o curso por completo para você ter questões dessa forma e outras também. Além disso que eu mostrei para vocês, outros assuntos relacionados ao edital, você tem no nosso curso completo, em PDF, em vídeos com questões. Clica no link aqui abaixo, eu vou deixar dois links. Link do nível médio, o concurso do nível médio e do nível superior. Você vai escolher qualquer um dos dois. Por quê? Porque para gramática é a mesma coisa. Tá? A mesma coisa. O edital é o mesmo, e o assunto é o mesmo, a forma de perguntar é a mesma, a exigência é a mesma coisa, a gramática não muda não. Agora para as matérias específicas aí você escolhe. Então tanto faz qualquer um dos dois links,
um de nível médio, o outro de nível superior, os concursos de nível médio e os concursos de nível superior da Câmara de Santos. Fechou? Bons estudos, te espero lá no curso. Abraços, até mais.